paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sempre contigo. Meus irmãos, desejo a você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a depender do momento em que você tem acesso a essa mensagem. Que Deus Pai Todo-Poderoso, no seu Filho Jesus Cristo, continue te abençoando, abençoando seu lar, abençoando seu trabalho, onde quer que você esteja. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém? Vamos aqui à mensagem de hoje, que tem base em Gênesis capítulo 40. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Estava aqui reparando um detalhe muito importante, uma passagem bíblica aqui que me chamou muita atenção. Um detalhe, como eu disse anteriormente, é sobre José. Lendo-a, pude perceber por que ele era tão especial e teve um papel tão importante na história do povo judeu. Um gesto de José na prisão que muito fala a respeito de sua personalidade. E aqui eu dou o tema desta mensagem: pequenas coisas com grandes significados. Vamos ler aqui em Gênesis capítulo 40, versículo 6 e versículo 7, para a nossa reflexão. Diz assim a palavra: E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? Só até aqui, amém? Acho interessante aqui, irmãos, que José, ele percebeu o estado sentimental das pessoas. Coisa rara nos dias de hoje. O egoísmo é uma característica marcante na sociedade atual. Muitas pessoas que passam pelas nossas vidas diariamente, e muitas que se vão sem que percebamos como elas estão, quem são e o que poderíamos fazer por elas. Vou dar um exemplo aqui. Um exemplo disso são os judeus, que não falavam com os samaritanos. Os samaritanos haviam construído um templo no Monte Gerizim, para rivalizar com o templo de Jerusalém. Mas depois o templo foi destruído. Eles atribuíam ao seu monte maior santidade do que o Monte Moriá. Acusavam os judeus de terem feito adições à palavra de Deus, e se orgulhavam em reconhecer apenas o Pentateuco como sendo um livro inspirado por Deus, e favoreciam também Herodes, que não era popular entre os judeus conforme nós conhecemos a história. Os samaritanos também acendiam falsas luzes nos montes para confundir os cálculos dos judeus sobre as ruas e assim confundirem as festas. Chegaram também até a profanar o templo em Jerusalém, em plena Páscoa, espalhando ossos humanos em algumas áreas. Então, os conflitos entre judeus e samaritanos eram constantes e faziam questão de tornar o ódio público. Judeus até mudavam de calçada a verem os samaritanos. Era uma guerra cultural que perdurava e perdura até o dia de hoje. Infelizmente, até que um dia chegou Jesus e veio ao seu encontro com uma mulher samaritana. Ensinou que a paz era possível e que não existia um povo mais digno e outro menos indigno. Ele parou em um lugar que os judeus geralmente não parariam e falou com uma samaritana, a quem os seus compatriotas certamente a ignorariam. Faminto e com sede, o Senhor Jesus quis primeiro saciá-la. Repare no que o Senhor Jesus Cristo disse àquela mulher: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que diz, dá-me água de beber, e tu pedirias, e ele te daria água viva. Em pouco tempo de conversa,
a samaritana foi curada. Aí com isso eu fico pensando, irmãos, por que não paramos para perceber os sentimentos das pessoas e com isso curar vidas? Estamos preocupados com nós mesmos e muitas vezes esquecendo do outro. Achamos que precisamos ser primeiro curados para depois ser usado para curar os outros. Porém, nunca estamos totalmente curados. Pode acontecer também. O Senhor Jesus curou toda a humanidade quando esteve em sua maior dor. Ele libertou a todos quanto esteve preso pelos pés, pelas mãos, todo o corpo. E ele mesmo assim clamava pelo Pai, estando preso, para nos libertar. E foi aí que consolou as multidões. Jesus é a fonte de água que sacia o espírito humano. Ele ouve atentamente cada pessoa e consola de forma inagualável. Mas quando ele teve sede, como demonstração de um mundo perverso e egoísta, deram-lhe vinagre para beber. Vinagre não sacia a sede. É substância ácida e resseca o paladar. Alguma vez você teve sede e te deram vinagre para você beber? Em parábola, podemos ser comparados à água ou vinagre. José do Egito era a água. Jesus é a fonte. Os soldados romanos foram vinagre para a vida de Jesus. Eu pergunto, onde estão os Josés de hoje? Ainda é possível encontrá-los em nosso cotidiano. José do Egito não se tornou amargo ou insensível pelas tribulações da vida. Antes, cresceu em seu tempo de cativeiro. Ele cresceu em seu tempo de prisão. Penso ser essa uma importante lição para todos nós. Ao procurarmos consolar os outros, estando nós em aperto, também somos consolados. Temos que investir nisso, tempo, e também ajudar o próximo. Não foi isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou? O que Ele nos ensinou e continua ensinando? Amar o próximo como a si mesmo. Isso parece algo ser difícil de ser aplicado, especialmente se considerarmos o contexto de iniquidade ao qual estamos expostos todos os dias. De fato, há ajudas que até prejudicam, mas que não seja assim conosco. Jesus apenas conversou com a samaritana, o suficiente para ela perceber que ele a amava, e a amava como ninguém. E aqui que está o grande diferencial na vida do Senhor Jesus: amar o próximo, sem acepção, sem distinção. Hoje vemos pessoas sofrerem preconceito racial. Eu te pergunto, alguém tem culpa de ter nascido com outra cor? Alguém tem culpa de ter nascido no Nordeste? Alguém tem culpa de ter nascido pobre? Alguém tem culpa de ter nascido numa família desestruturada? Então por que nós fazemos distinção entre as pessoas? Por que muitas vezes nós ferimos pessoas? Não talvez com palavras, talvez por medo de ser processado, mas ofendemos as pessoas com gestos, com reprovações e comportamentos de negação. Que no final das contas, muitos de nós não estamos preocupados com o próximo, independente de ser conhecido ou não. E no final das contas, muitos de nós não nos preocupamos com nossos familiares e deixamos muitas vezes para lamentar no dia do velório. E vamos negligenciando, deixando para amar só depois, quando pode ser tarde. No final das contas, fazemos o contrário do que ensina a palavra de Deus. Muitos de nós não choramos com os que choram. Muitos de nós, muito menos nos alegramos com quem se alegra.
É justamente o contrário. Nos alegramos com quem está chorando e ficamos tristes com quem está alegre e feliz. Contraditório isso. Não foi assim com José do Egito. E muito menos não foi assim que Jesus Cristo ensinou. José, mesmo estando preso por um crime que não cometeu, ele cuidava das pessoas. Mesmo estando encarcerado, ele se preocupava com as pessoas. Não importa o problema que ele estava vivendo, ele queria ajudar a resolver o problema dos outros. Então eu fico pensando, meus irmãos, Deus honrou José sobremaneira, mas chega à conclusão que fora a recompensa de uma vida de amontoado de pequenos feitos e pequenas atitudes de bondade, pequenas atitudes que mostravam integridade, fidelidade, obediência, que na verdade se tornaram grandes coisas. E diante disso tudo que José estava fazendo, Deus ali só contemplando, conforme diz o Provérbio 15:3, e os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. José era um homem íntegro e reto. Ele despertava tanta confiança que recebeu as chaves do presídio. Pela manhã, José podia ser visto conversando e consolando uns aos outros dentro do presídio. Pequenas coisas com grandes significados. Podem ser pequenas coisas conforme a nossa ótica e conforme o nosso ponto de vista, mas para Deus e o próximo são grandes feitos, são grandes coisas. Feitos que podem parecer desprezíveis, mas que são muito bons. Porém, por outro lado, feitos que poderiam ser grandes, mas que foram negligenciados. Por exemplo, o exemplo do copeiro mor. Quando José disse no versículo 14. Vamos ver aqui o versículo 14 de Gênesis 40. Porém, lembra-te de mim quando te for bem. Olha aqui, José falando com o copeiro. Lembra-te de mim que eu interpretei o seu sonho e tal, que vai acontecer. Lembra de mim para que eu possa sair da prisão. Só que o copeiro não se lembrou de José. Eu reparo isso no versículo 23 aqui. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José. Antes, se esqueceu dele. Olha aqui, irmão, tá vendo? Grandes coisas, feitos ou não feitos. É interessante, irmãos, como alguns se esquecem rápido do que Deus tem feito em suas vidas. E não me refiro apenas a coisas grandes. Me refiro às que aparentemente são pequenas, quando na verdade não são pequenas. É que muitas vezes nós não damos valor devido às coisas que parecem ser pequenas. O fato de não ter se lembrado de José fez com que ele permanecesse mais tempo na prisão. Só que, como nós conhecemos a palavra e sabemos que há um tempo determinado para todas as coisas, foi assim que aconteceu. Mas a verdade é que o copeiro se esqueceu de José. Isso porque José tinha pedido para ele se lembrar. Você vê, meus irmãos? É como minha mãe me ensinou. Nunca se arrependa de ajudar o próximo. Nunca se arrependa de ajudar alguém. Porque um dia vai vir a recompensa. Pequenos feitos, pequenos gestos, pequenas ou poucas palavras, pequenas gentilezas, pequena educação, pequena hospitalidade, pequena fé. Pequena fé que pode ser do tamanho comparado a um grão de mostarda, mas que depois se torna e se transforma numa grandiosa bênção. Depois, no tempo determinado, o copeiro mor
se lembrou de José. E Faraó mandou chamar José e trouxe do cárcere, barbeou, mudou suas roupas, e ali José se apresentou diante de Faraó, que interpretou o sonho. E diante disso, José foi honrado, e José foi exaltado, e José recebeu a grande bênção. Você vê, irmãos? Pequenos feitos com grandes significados. Não perca a oportunidade, irmãos, de agradar a Deus. Não perca a oportunidade de ajudar alguém, seja da forma que for, que um dia você receberá a recompensa. Amém? Desejo que Deus te abençoe, guarde e proteja, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.